Olá, tudo bem? Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Confira nesta edição. Pessoas com deficiência podem denunciar empresas que não cumprem lei de cotas. Sobre este assunto, converso com o desembargador do Trabalho, João Batista Martins, do Tribunal da 15ª Região. Vereador propõe comissão permanente para blindar Sorocaba da reforma tributária. Ítalo Moreira, autor da proposta, vai explicar o motivo da iniciativa. 42 mulheres foram vítimas de violência e feminicídio em 2024 em Sorocaba. A cidade ocupa o 3º lugar no estado conforme dados da rede de observatórios da segurança. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, a advogada Emanuela Barros, especialista em direito constitucional e defesa da mulher, vai analisar estes dados. Tudo isto agora, na Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, que está apenas começando. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram, cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Enquanto boa parte do país ainda tenta entender o que está por vir com a nova reforma tributária, o vereador Ítalo Moreira, do União Brasil, protocolou na Câmara Municipal um projeto que cria a Comissão Permanente de Reforma Tributária e Finanças Intermunicipais. A proposta é defender Sorocaba de um colapso fiscal silencioso que ameaça os municípios brasileiros, no entendimento do vereador. Vamos procurar entender esse cenário e o que pretende o parlamentar? O portal RMS News conversa neste momento com o vereador Ítalo Moreira. Obrigado, vereador, por atender o nosso jornalismo. E a minha pergunta já nesta inicial: a reforma tributária aprovada no Congresso Nacional como a solução dos problemas para esta nação parece não ser a solução para os problemas dos municípios. Quais são as suas preocupações mediante estes estudos que o senhor detém? Obrigado por atender o nosso jornalismo, vereador. Obrigado, Oliveira Júnior. O que acontece, na verdade, nós estamos criando uma comissão de estudos para entender melhor sobre a reforma tributária, mas nos traz grande preocupação. Isso porque Sorocaba é um dos municípios que a maior parte da sua arrecadação vem de ISSQN. Só para você ter ideia, Oliveira Júnior, hoje, e para o público que nos acompanha, hoje da região metropolitana de Sorocaba, das 27 cidades, apenas Sorocaba tem independência, vamos dizer assim, financeira nas suas finanças. 72% dos recursos de Sorocaba provém de recursos próprios. A grande maioria vem de SSQN. Só para você ter ideia, o segundo município que tem mais independência da região metropolitana é Itu, onde arrecada 49% dos recursos. Quer dizer que Sorocaba depende apenas 28% de recursos da União, do Estado, e, por exemplo, a cidade de Itu, que é a segunda da região, depende de 51%. As outras cidades são extremamente dependentes, né, dos recursos da União. Então, essa reforma ela pode prejudicar bastante cidades como Sorocaba, porque cidades como a nossa são grandes geradores de SSQN, porque nós atraímos muitas empresas desse tipo para a cidade, e isso é o que dá uma boa condição financeira para Sorocaba, para cidades como Jundiaí, Dayatuba, né, a própria Campinas, e isso pode trazer um grande problema para as cidades médias paulistas, que têm uma boa arrecadação de SSQN. E outras cidades, né? Barueri, uma grande arrecadadora de SSQN,
Paulínia, né, e várias outras aí, e isso pode ser muito prejudicial. Nós tivemos numa reunião do Tribunal de Contas, onde foi apresentado, eles mostraram que a parte do consumo que terá na cidade será revertido para a cidade, etc. Mas ainda assim a gente sempre olha com desconfiança, porque no Brasil a gente tem um grande problema por conta do Pacto Federativo. Proporcionalmente, os outros estados, principalmente do Norte e do Nordeste, têm mais representatividade do que São Paulo, e isso é o que já acontece. De cada R$100 arrecadado no estado de São Paulo, apenas R$11 fica aqui. Se você olhar para os servidores estaduais do estado de São Paulo, eles ganham menos que de outros estados, né? Porque outros estados acabam recebendo receitas maiores, principalmente no Nordeste e no Norte. E o pior de tudo e principalmente Brasília, né? Brasília tem o maior PIB per capita, um dos maiores PIB per capita do Brasil, sendo que não tem grandes indústrias como São Paulo, não tem grandes produções de serviço como São Paulo, nada contra Brasília, mas mostra que o dinheiro público do Brasil inteiro, principalmente do estado de São Paulo, está sendo direcionado para Brasília e não chega na ponta, não chega nas pessoas que precisam, seja no Norte, seja no Nordeste, né? E eu acho que todo tipo de reforma tributária no Brasil é extremamente preocupante, exatamente porque existe uma desproporção muito grande. Por exemplo, você vai explicar para um estrangeiro que existe uma Zona Franca de Manaus, no Brasil, onde se produzem peças de moto no estado de São Paulo, que descem de caminhão, porque não tem trem no Brasil direito, né? Desce para o Porto de Santos de caminhão, embarcam no navio cargueiro no Porto de Santos, vão até o Porto de Natal, né, onde embarcam em navios menores para entrar em águas fluviais, águas doces, né, dentro do Amazonas, para chegar em Manaus, descarregarem essas peças, montarem essas motos que vão novamente embarcar nessas embarcações menores, que vão até o Porto de Natal, para novamente descer do Porto de Natal para o Porto de Santos e finalmente do Porto de Santos, né, embarcar em caminhões para chegar no mercado consumidor, que normalmente é a capital paulista e o resto do Sudeste e Sul. E porque a maior parte da população brasileira está na parte costeira. Mas por que existe essa questão? Porque é inimaginável você pegar um lugar de tão difícil acesso e dar incentivos fiscais. Isso foi feito, né? Normalmente você tem zonas francas voltadas para exportação para o exterior, como você vê na China, né? Que tá os estados ali, as províncias ali chinesas na costa para exportação, mas no Brasil existe isso por conta da questão desproporcional. Só para você ter ideia, Rondônia, no norte, tem pouco mais de 500 mil habitantes, né? Menos que a população de Sorocaba, que passa de 732 mil habitantes, mas tem 8 deputados federais, né? Então, quando a gente olha proporcionalmente, a gente vê que o voto de Rondônia tem mais peso do que do estado de São Paulo. Lá, São Paulo, se não me engano, tem 72 deputados federais, Rondônia tem 8, só que São Paulo tem 40 milhões de habitantes, mais de 40 milhões de habitantes, e a quantidade de senadores é a mesma. Rondônia, mesmo tendo pouco mais de 500 mil habitantes, tem 3 senadores, e o estado de São Paulo tem 3 senadores. Nada contra o estado, mas isso prejudica muito nas votações. A gente viu isso agora também na questão da indústria, né? O governo federal deu incentivos fiscais, por exemplo, para uma empresa, né, para o grupo da Fiat, que fica na região do Nordeste, né? E para carros elétricos. E esse mesmo incentivo fiscal não foram dados para os veículos do estado de São Paulo, né? E tudo isso cria, né, essa desproporção de recursos para a cidade de São Paulo, seja na arrecadação, seja em benefícios, né, por conta dessa desproporcionalidade que existe no Congresso em representatividade. Então, a reforma tributária é extremamente preocupante por conta disso. O estado de São Paulo e os municípios paulistas são extremamente explorados, e a tendência de aumentar a exploração pode aumentar ainda mais. Vereador, me chama a atenção
atenção essa preocupação que o senhor tem nesse momento, esses pontos que o senhor, com a sua equipe, detectou dentro da questão da reforma tributária? Entretanto, a minha pergunta é o seguinte: nós acompanhamos aqui o deputado, principalmente o deputado Vitor Lippe, durante a votação da reforma, durante várias palestras, encontros, inclusive com empresários, prefeitos, falando da importância da reforma tributária, o quanto ela seria benéfica para os municípios e também para o setor empresarial. A minha pergunta é a seguinte: hoje, já aprovada a reforma tributária, é possível algum tipo de alteração dentro desse contexto do processo, principalmente através da formação de uma comissão? Olha, a gente quer entender os impactos, né, na nossa comissão de vereadores, né, os reais impactos que carecem de estudos até agora, né, o que, igual nós vimos o Tribunal de Contas dizendo que não, que vai se manter, mas em vários cálculos a gente vê que a arrecadação de Sorocaba pode perder, se algumas projeções que nós fizemos, pode perder até 200 milhões de reais de recursos, quer dizer, vai faltar recurso para a saúde, para a educação, né? Então nós temos muita preocupação nesse sentido, principalmente por essa questão de Sorocaba. Houve uma articulação política muito forte pelo governador Tarcísio, porque a situação era bem pior, ele juntamente com governadores do Sudeste e do Sul, ele conseguiu organizar e segurar algumas questões da reforma, né, que era bem mais prejudicial. Igual eu falei, proporcionalmente, o estado de São Paulo e o Sul e o Sudeste, ele tem menos representatividade no Congresso Nacional, né? Principalmente porque as outras regiões têm mais estados e todos têm 3 senadores, né? Então, o Sudeste, por exemplo, são 4 estados, né? As outras regiões são superiores aí ao nosso número de estados, e isso pena bastante na hora da decisão, principalmente no Senado, né? Então, nós temos essa questão desproporcional. E aí cada parlamentar acaba puxando para a sua região. Então, esse é o nosso medo da reforma da tributária que aconteceu. Mas, até agora, a gente está criando a comissão, né, para aprofundar os estudos, né? Não foi feito nenhum estudo de grande impacto pelo município de Sorocaba, né? A gente sabe disso porque a gente já cobrou até via ofício a Secretaria da Fazenda, e a gente está muito preocupado com uma grande queda de recurso, né? O que o município faria, né, se cair uma receita de 200 milhões de reais? Segundo o Tribunal de Contas da União, não vai cair. A gente teve numa palestra deles, a gente estava muito preocupado, a gente fez várias perguntas, né? Mas a gente está criando esse grupo, né, por precaução, né, e para levantar mais informações e, se necessário, organizar a sociedade civil para tentar reverter esse processo. A minha pergunta vai justamente nesse sentido agora. Como atuará essa comissão proposta pelo senhor para monitorar esses impactos diante da legislação já aprovada pelo Congresso Nacional? A gente tem na nossa equipe bons quadros. Eu sou formado em gestão financeira e ciências contábeis, tem o próprio Leandro também, que é formado em gestão financeira e ciências contábeis, o grande professor Geraldinho, que é um grande economista. A gente vai contar também com a ajuda dos outros parlamentares e suas equipes. Procuraremos equipes externas, né, de voluntários, principalmente o pessoal do curso de economia da Uniso e de outras universidades de Sorocaba, né, para poder nos ajudar nesse trabalho. O professor Bebeto também, o professor Divino, né, que é um grande, sempre nos ajudou bastante nessas pautas de economias e ciências contábeis, etc., de finanças. E a gente vai levantar um quadro técnico para apurar melhor essas questões junto à Secretaria de Fazenda, né, e junto à União, né, e ao Estado, para entender qual vai ser o repasse da cidade de Sorocaba, se vai ser maior ou inferior
ao valor que nós temos, ou se terá que continuar ao mesmo valor, né? Porque a ideia da reforma tributária foi vendido que ela seria benéfica pela simplificação, né? Mas o que nos preocupa muito é exatamente essa questão de Sorocaba ser uma grande arrecadadora de ISSQN, né? Qual vai ser o impacto? Porque você pegou a ISSQN e o ICMS e você criou um único imposto, né? Se não me engano é IBTS, uma coisa assim, eu não lembro exatamente a nomenclatura nova, né? Eles unificam esses dois impostos e aí os outros impostos acabam, o IPI, os outros acabam se unificando em outro, mas o ICMS, que é um imposto hoje de competência estadual, e o ICMS e o ISSQN de competência municipal, acaba sendo unificado, se tornando um só, né? E aí nós queremos entender qual é o valor real que Sorocaba vai receber nos próximos anos, né, a partir dessa mudança, né, e qual vai ser o impacto no seu orçamento. Se o seu orçamento se mantém igual, inferior ou superior. Não temos nenhum dado concreto dessa mudança, né, numa efetivação, né. Segundo, o que nós temos é apenas hoje esses dizeres, né, mas nenhuma um número concreto, né? Nem a União oferta esse número hoje real. Olha, Sorocaba vai receber 5 bilhões de reais, 5 ponto alguma coisa. Não temos esses dados oficiais. O que nós temos são simulações, né? Estimulando aí alguns orçamentos. E essas estimulações, algumas inclusive, são preocupantes, né? São de quedas, né? O orçamento de Sorocaba cairia ali pelo menos 200 milhões de reais, 400 milhões de reais, dependendo de algumas projeções que nós vimos. Então, isso é muito preocupante. Imagina você ter um baque de 200 até 400 milhões de reais no orçamento da cidade de Sorocaba. Então, isso prejudicaria muito a cidade. Correto. Vereador, só para a gente entender sobre a instalação dessa comissão, ela já, como está o processo para aprovação, entrada em vigor, e já queremos agradecer aqui a sua participação conosco no portal RMS News, no podcast Hora da Verdade. Obrigado, queria agradecer a RMS News e todos os internautas que nos acompanham, para a gente conversar um pouco do nosso trabalho. Ainda não foi aprovada a nossa comissão, a gente está aguardando ela entrar na pauta para ser aprovada. Ela sendo aprovada, nós iremos formar um quadro com outros 2 vereadores que são obrigatórios e também convidar outros vereadores que possam participar, porque o número é ilimitado de vereadores que possam participar. Acho que é uma pauta muito interessante e a gente espera, né, aprofundar esses estudos, né, seja para trazer tranquilidade para o município de Sorocaba ou preocupação, né? E caso seja positivo, né? A gente vai encerrar, é importante, até mesmo se suponhamos que é um caso mais difícil de acontecer, aumentar a arrecadação de Sorocaba, que é um dos melhores cenários possíveis. Estudar, né? Como investir esse novo recurso, principalmente áreas que carecem aqui na cidade de Sorocaba com a área de saúde, e também, e caso caia essa arrecadação, né? Uma mobilização, principalmente com os deputados federais da nossa região, e também brigar por isso, juntando a outros municípios que devem ser afetados caso a reforma seja negativa aí. Então a gente vai para essa área de estudos por enquanto para aprofundar os números, né, e trazer mais lucidez, né, porque até agora o que nós temos é apenas especulações, né. Obrigado, vereador Ítalo Moreira, com a gente aqui na Hora da Verdade, conversando e falando sobre a proposta para a criação da Comissão Permanente de Reforma Tributária e Finanças Intermunicipais, tema importante que automaticamente nos fará entender os impactos da reforma tributária sobre as finanças do município de Sorocaba. Obrigado mais uma vez, agradecemos ao parlamentar conversando com a gente. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook e Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia.
Rádio RMS News Portal e Rádio Web e Rádio Senado, conectadas com você. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook e Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. A cada 24 horas, em média, 13 mulheres foram vítimas de violência em 2024 nos 9 estados monitorados pela Rede de Observatório da Segurança. No Amazonas, Maranhão, Bahia, Ceará, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo foram registrados 4.181 mulheres vitimadas, números que representam um aumento de 12,4% em relação a 2023. São Paulo é a única região monitorada com mais de 1.000 eventos violentos contra mulheres em 2024. Foram 144 feminicídios, sendo 125 cometidos por parceiros ou ex-parceiros. A capital teve os maiores números, 149, seguida de São José do Rio Preto com 66 e Sorocaba com 42. Integrante da equipe de formadores de opinião e formadoras de opinião independentes do portal RMS News, doutora Emanuela Barros, advogada especialista em Direito Constitucional e Direito da Mulher. Doutora, satisfação imensa tê-la com a gente aqui. É lógico que diante de um cenário, de um quadro que nos preocupa. Obrigado mais uma vez por estar na nossa bancada, doutora. Oliveira, eu que agradeço, né? Uma satisfação muito grande estar aqui falando com você e de um assunto tão importante, tão caro para as mulheres, né? Infelizmente, a gente teve de novo um aumento dos casos de violência contra a mulher no ano de 2024 e um aumento muito grande dos casos de feminicídio. Essa semana saiu uma pesquisa, né, falando que por dia 4 mulheres são acometidas do crime de feminicídio. Lembrando que o feminicídio é aquele crime que acontece dentro da residência, então a mulher é assassinada pelo seu companheiro, né, pelo seu marido, amante, e no caso da mulher, pela ser mulher, que é um crime muito grave, né? E a gente vê que isso é uma falta de políticas públicas, né? Principalmente depois de a gente ter ficado muito tempo sem ter investido nessa área. A gente teve um governo que não investiu nessas áreas e agora está se tentando uma retomada, só que isso demora, porque embora a legislação está cada vez mais pesada, né? A gente tem hoje uma legislação que fala que o feminicídio hoje você pode chegar até 40 anos de prisão, mas a gente ainda não teve uma mudança, uma ruptura de paradigma. O homem ainda acha que é dono, que tem a posse da mulher, né? Nós temos ainda uma cultura machista, sexista, a gente tem exemplos de pessoas que ainda tratam as mulheres como se fosse posse, e isso faz com que o feminicídio cresça. Enquanto não tiver uma mudança dessa cultura da violência, a gente vai ter assim, esses índices altíssimos. E a grande surpresa é a cidade de Sorocaba aí encabeçar, né, os índices de feminicídio, porque a gente vem ao longo do tempo um desmantelamento da política de proteção. Embora Sorocaba tenha uma gama de atendimentos públicos da rede de proteção, essa rede ao longo desse tempo ela foi sendo desmantelada. A gente hoje não tem um conselho ativo, o Serem ainda não tem mais a figura da advogada, a delegacia da mulher precisa de ter uma estrutura melhor de apoio, né? Nós temos ainda uma falta de pessoal para trabalhar nessa questão e políticas públicas educacionais, trabalhar a violência contra a mulher como um caso de epidemia, como um caso de saúde pública, trabalhando a cultura da violência. Enquanto não tiver isso, infelizmente, nós vamos ser campeão, né, desse crime tão bárbaro que atinge não só as mulheres, mas toda a sociedade.
Doutora, quando a doutora fala de ferramentas, né, que muitas existem, estão aí e que poderiam receber aí um maior apoio do governo para o seu funcionamento e implantação, e a doutora tocou na questão da delegacia da mulher, uma dessas ferramentas. O que a gente vê é muito discurso, né, ao longo principalmente de 3 décadas, 2 décadas aí, por exemplo, até 2010, a gente ouvia, parece que, inclusive, ali naquele momento, criamos aquele prêmio Mulheres em Destaque, em que nós tínhamos a doutora Jaqueline, nós víamos os órgãos governamentais, os governos, à época, empenhados nessa questão, e agora a gente só vê discurso. É o governador que diz que vai implantar 24 horas, e quando você vê não funciona, é uma dificuldade, é o botão do pânico, que lá atrás chamava-se botão do pânico, tiraram até o nome por questão de patente, quando poderiam brigar ali para manter aquele nome que já estava inserido dentro do contexto. Isso estou falando de forma muito rasa da minha parte, né? Queria que você trabalhasse um pouco mais. Foi isso que você falou, porque assim, a gente, como eu disse, ao longo do tempo, Sorocaba ela veio recebendo equipamentos públicos, só que assim, o governador de São Paulo, ele prometeu que fazer as delegacias 24 horas. Por quê? Porque tem uma pesquisa e isso se constata na realidade que a violência doméstica ela acontece aos finais de semana, feriados e após as 18 horas, que é quando o casal está junto na residência. Então, a delegacia funcionar 24 horas era uma grande demanda do movimento de mulheres. Só que o que aconteceu? Abriu-se as delegacias 24 horas, mas com o mesmo efetivo de quando funcionava das 8 às 5. Então, quer dizer, se não tem um efetivo maior, se você não tem uma formação desse pessoal contínua, se você não tem um atendimento humanizado, porque a mulher, quando vai procurar a delegacia, ela já está extremamente fragilizada, né? E não é só a DDM. Por exemplo, hoje nós temos um problema seríssimo em relação ao ML, né? Falta aí peritos, por exemplo, na questão da violência psicológica, que é uma violência que eu falo que é a porta aberta de todas as violências. A gente hoje não tem um psiquiatra para fazer o laudo no ML. Às vezes é um médico que é ortopedista, como é que ele vai poder falar se a mulher sofreu ou não sofreu violência psicológica? Sem falar que é um lugar totalmente insalubre, atende todas as cidades da região, então muitas vezes essa mulher demora para fazer. Então, assim, você precisa de políticas públicas efetivas, né? Não é com discurso. Eu vejo hoje uma boa vontade do delegado seccional e uma delegada hoje bastante comprometida, mas não é só, a política pública não tem que ser feita através da pessoa de alguém, ela tem que ter uma política pública que, independente de quem estiver naquele cargo, quem estiver coordenando aquele serviço, aquilo funcione. Então, a gente tem, quando a pessoa tem boa vontade, o serviço funciona melhor. Quando a pessoa não tem tanta inspiração para trabalhar naquele local, a coisa degringola. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter método, né? Trabalhar com política pública. Por exemplo, uma das grandes demandas nossas é trazer para Sorocaba e para a região metropolitana a Casa da Mulher Brasileira, que é um espaço que vai aglutinar todos os serviços, então ML, Centro de Referência da Mulher, Delegacia da Mulher, Ministério Público, JVD, que é o Juizado da Violência Doméstica, num único lugar, para poder que essa mulher não fique também fazendo uma via cruzes para ser atendida. Outra questão que a gente também enfrenta na questão da violência contra a mulher é o machismo estrutural, inclusive do Poder Judiciário. Então, hoje você vê muitas mulheres que vão pedir ajuda, que vão denunciar os seus agressores, e existe aquela cultura, mas se fosse tão grave, já tinha denunciado antes, ou não tem prova suficiente para saber se a pessoa vai matar ou não, então eu não vou pedir aí a prisão preventiva. E muitas vezes esse olhar, que é um olhar machista, é um olhar que não existe uma perspectiva, né, um julgamento sobre uma perspectiva de gênero, da qual que a mulher é vulnerável, que a mulher sim sofre uma violência estrutural, essa acaba morrendo. Nós já tivemos casos, né, que a falta de atenção do Poder Judiciário causou aí, né, infelizmente, a morte de uma mulher. Então, hoje, você tem que tratar a violência doméstica como um crime bárbaro, um crime cruel. A Organização das Mulheres, né, a ONU, a ONU Mulheres fala que nos últimos anos, os piores crimes
que aconteceram na humanidade, além dos crimes de guerra, né, o genocídio dos povos, é a violência contra a mulher. Porque essa violência contra a mulher, ela vai atingir a família como um todo. Então, o filho, né, de um casal que vivencia a violência, ele vai ter problema na escola, né? Existem estudos que falam que o homem que violenta a mulher, ele tende também a abusar, né, e ser violento com os filhos. A gente tem hoje uma estrutura, né, extremamente preconceituosa de que a mulher que apanha é mulher de bandido, né? Ou, por exemplo, quando se denuncia, é muito difícil você denunciar a violência, porque como você vai colocar na cadeia o pai de seu filho? Ou muitas vezes aquele homem ainda é arrimo de família, e vai preso, perde o emprego, como é que vai sustentar? Então, a violência doméstica, ela perpassa por vários fatores. Não só a questão penal, criminal, mas a questão cultural, a questão social, muito, muito importante, a questão religiosa. Nós temos ainda orientações religiosas da qual obriga a mulher a viver num regime de violência, né? Então, a gente tem que mudar esse paradigma de que a mulher não é posse do homem, que a mulher ela é um ser humano e todas as dimensões de direitos humanos da mulher devem ser correspondidos. A gente teve aumento não só do feminicídio, mas um aumento extremo também da violência sexual. Por quê? Porque é aquela coisa de você achar que é dono do corpo da mulher. E se a gente não muda isso, começando trabalhando a médio e a longo prazo, a curto prazo é a legislação mesmo que tem que ser dura e a prisão mesmo desse agressor. Mas a médio e a longo prazo, isso precisa ter uma estrutura melhor de apoio, o sistema de proteção e garantias tem que melhorar, e a longo prazo, uma ruptura dessa cultura do machismo, da qual homens ainda acham que tem poder de vida e morte sobre as suas mulheres. Não tem nem dúvida, doutora Emanuela, e a gente poderia continuar conversando aqui por horas, né, sobre esse tema, para poder trabalhar mais essa questão e também trabalhar a conscientização de todos. É um tema que realmente valeria a pena, mas o espaço não permite mais, mas automaticamente é lógico que a gente vai ficar com um olhar a partir de agora sobre a cidade de Sorocaba, porque esse número preocupa, é um número que o Brasil passa a conhecer, já que a nossa cidade está ali nas primeiras classificações do número de violência, feminicídio contra a mulher. Doutora Emanuela, obrigado pela sua participação. Até a próxima. Eu agradeço, Oliveira. Se a gente quer ser a melhor cidade do país para viver, a gente não pode aceitar esses índices de feminicídio. Com certeza absoluta. Obrigado, doutora Emanuela, analisando este cenário triste em que a cada 24 horas, em média, 13 mulheres foram vítimas de violência em 2024 nos 9 estados monitorados pela rede de Observatório da Segurança, e a capital de Sorocaba, a capital de São Paulo, teve os maiores números. Foram 149 de violência contra a mulher, feminicídio, seguida de São José do Rio Preto com 66 e Sorocaba, a cidade de Sorocaba, com 42. Esperava que Sorocaba não tivesse essa triste posição no ranking, né? A gente queria ver num outro patamar. E também quando eu citei a questão referente à delegacia da mulher, eu falei, citando um exemplo de Sorocaba, mas dentro do contexto de política pública, de governamental, né? Porque o trabalho aqui, a gente conhece o trabalho aqui da delegada da mulher, como disse a doutora Emanuela, do delegado seccional, de todos envolvidos aí nessa questão. Mas quando se trata de política de governo, política de Estado, deixa muito a desejar, e é isso que a gente vem acompanhando nas últimas décadas. Portal RMS News, Hora da Verdade, jornalismo profissional para você conectado na internet.
Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News Portal e Rádio Web e Rádio Senado, conectadas com você. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. No dia 24 de julho, a lei que garante a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho completa 34 anos de sua entrada em vigor no Brasil. A medida para a contratação desse tipo de público é prevista na Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE 2022, entre as 198 milhões e 300 mil pessoas com 2 anos ou mais de idade no país, 14 milhões e 400 mil, ou seja, 7,3% eram pessoas com deficiência. De 1991 a 2024, quais foram os avanços ou retrocessos após a entrada em vigor da Lei de Cotas para pessoas com deficiência? Como a Justiça do Trabalho acompanha este processo em Sorocaba e no Brasil? No podcast Hora da Verdade, vamos conversar com o desembargador do Trabalho da 15ª Região, desembargador João Batista Martins. Desembargador, obrigado por abrir o espaço na sua agenda para conversar com a gente aqui no portal RMS News. E já nesta inicial, peço que faça uma análise sobre esse cenário, sobre avanço ou retrocesso nestes 34 anos da Lei de Cotas para pessoas com deficiências. Temos o que comemorar? Satisfação imensa tê-lo aqui, desembargador. Olá, Oliveira. Olá aí ao seu grande público que acompanha aí pelas redes sociais. É sempre um prazer estar aí com você, levando informação de qualidade para a sociedade sorocabana e a sociedade brasileira do modo geral, porque hoje, né, as redes sociais nós estamos no mundo, né? Não é só em Sorocaba, mas é um grande prazer, Oliveira, e parabéns por essa iniciativa, por pautar essa discussão, essa temática da inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Eu, na minha história profissional, tive a oportunidade de atuar muito com essa questão, porque era membro do Ministério Público do Trabalho, junto com o Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, que hoje é desembargador do trabalho lá no Paraná, e ele é deficiente visual total. Então, fizemos muitas audiências públicas lá no início de 2000 para que as empresas cumprissem a cota de pessoas com deficiência, Oliveira. Uma peculiaridade que naquela época, Oliveira, já tinha a lei, mas a gente ainda tinha uma restrição porque o governo federal não soltava a portaria com valores das multas. Então, a fiscalização do trabalho não tinha como autuar as empresas, porque não tinha esse bendito valor aí da autuação. E aí, nas audiências públicas, eu e o doutor Ricardo Tadeu falávamos para a empresa: olha, o Ministério Público do Trabalho não depende da multa do Ministério do Trabalho. Ou vocês assinam o TAC, um termo de compromisso de ajustamento de conduta, que vão contratar pessoas com deficiência, ou nós vamos entrar com ação civil pública e pedir indenização pelo dano moral coletivo que vocês estão causando à sociedade brasileira por não ter uma responsabilidade social para a inclusão com essas pessoas com deficiência. E de lá para cá, Oliveira, eu vejo que nós avançamos bastante, tá? Claro que não estamos no estado ideal, né, de contratação, aí você muito bem levantou os números, aí parabéns pela sua iniciativa, e são esses mesmos, mas estamos num crescente, Oliveira, não só na área pública, como também na área privada.
né? Porque na área pública tem lá os concursos públicos que já tem a previsão de cotas para as pessoas com deficiência, inclusive aumentou essa cota, né, nos últimos concursos, mas na iniciativa privada já temos muitas empresas com essa responsabilidade social, e a gente até pode falar de algumas empresas aqui da região, que eu sei, se você tiver tempo. Claro. Mas também, infelizmente, Oliveira, tem casos tristes, né? Eu estava conversando com um representante do Ministério Público do Trabalho, ele estava me falando que estava investigando uma empresa, porque quando ela coloca o anúncio de vaga para pessoa com deficiência, ela coloca esse anúncio para a pessoa comparecer num estabelecimento rural dela. Já imaginou uma pessoa com deficiência, um cadeirante, vai descer do ônibus e não tem ônibus que para na frente da empresa, né? Tem toda uma dificuldade, e ela tem sede em área urbana, mas para dificultar a contratação, ela coloca anúncio na zona rural. Então nós temos essas dificuldades, e aí, Oliveira, eu acho que é até crime, viu? Não só para a Justiça do Trabalho, mas a Justiça Comum também, o Ministério Público Estadual, a Justiça Estadual precisam ficar de olho nisso, porque você está mencionando a Lei Brasileira de Inclusão, ela fez algumas outras alterações e trouxe até tipos penais para esse tipo de comportamento de empresários inescrupulosos, que não estão preocupados com a condição social dessas pessoas e querem criar subterfúgios para fugir à incidência da lei. Correto. Desembargador, conforme a legislação, as proporções para empregar pessoas com deficiência variam de acordo com a quantidade de funcionários. De 100 a 200 empregados, a reserva legal é de 2%. De 201 a 500, de 3%. De 501 a 1.000, de 4%. As empresas com mais de 1.001 empregados devem reservar 5% das vagas para esse grupo. A minha pergunta é: que tipo de punição sofre a empresa que não cumpre o que estabelece a legislação? Oliveira, ela tem a possibilidade, né, de ser autuada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então ela já tem uma primeira penalidade aí. Se ela não observar as autuações do Ministério do Trabalho e Emprego, ela pode ser acionada pelo Ministério Público do Trabalho, né? O Ministério Público do Trabalho vai chamá-la, né, para assinar um termo de compromisso de ajustamento de conduta, vai dar um prazo para que ela contrate essas pessoas com deficiência, e se não cumprir, vai haver a incidência de uma multa, que daí já está num patamar mais elevado. E se ainda assim ela descumprir, provavelmente o Ministério Público do Trabalho vai entrar com uma ação civil pública na Justiça do Trabalho pedindo essas multas, mas também, como eu mencionei, uma indenização pelo dano moral coletivo da sociedade que não está sendo beneficiada com a contratação dessas pessoas, porque quando essas pessoas conseguem um emprego formal, Oliveira, elas podem abrir mão do benefício de prestação continuada. Então, também alivia um pouco os cofres públicos, que aí essa pessoa está incluída na sociedade, tem condições de sobreviver sem o benefício de prestação continuada. Mas é bom alertar o seu público, o seu grande público, Oliveira, aqui, ainda que a pessoa comece a trabalhar com carteira assinada, se amanhã depois ela tiver algum problema, né, ela volta a receber o benefício da prestação continuada, tá? Então, ela não perde o direito por estar trabalhando. Se ela for dispensada e ficar sem trabalho, ela pode novamente pleitear o benefício de prestação continuada e continuar recebendo até que ela consiga um novo posto de trabalho. Correto. Então tem essas penalidades, Oliveira, mas assim, uma coisa que a gente nota, Oliveira, é que está vindo um público consumidor aí também que é muito exigente, né? E as empresas falam em ESG, responsabilidade social, ambiental, né? E também a responsabilidade aí ter um fim social da empresa. E eu tenho notado já vários estudos que tem um consumidor aí que está ligado nessas empresas, e quando há notícias de que elas não fazem essa parte social, inclusive empresas com valor em bolsas tem queda no valor de suas ações, né? E às vezes o consumidor mesmo prefere procurar uma outra empresa que tenha responsabilidade social do que aquela, né, que só quer
entre aspas, aí, né? Ganhar dinheiro e não ter nenhuma contrapartida para a sociedade. Então, já há uma consciência nesse sentido, e aqui é mais uma oportunidade, né, Oliveira, com o seu público, aí, da gente conscientizar e dessas pessoas cobrarem, né? Por que aqui na empresa não tem nenhuma pessoa com deficiência, né? Enquanto a gente já vê isso em outras empresas. Então, é importante o Executivo fazer a sua parte, o Ministério Público fazer a parte dele, o Judiciário, mas também nós, sociedade como um todo. Correto. Desembargador João Batista Martins, da 15ª Região, conversando com a gente. Eu vou colocar um cenário aqui, desembargador, para a sua análise, que foi constatado pelo nosso jornalismo nos últimos 60 dias. Nós recebemos aqui no portal o pedido de 2 mulheres PCDs em busca de apoio. O que elas diziam? As 2 desempregadas procuram por uma vaga de emprego anunciadas, inclusive, no Cine, antigo PAT. Elas vão, inclusive, ao mutirão de emprego e não são chamadas. Inclusive, essas empresas, algumas multinacionais, afirmam que ter vagas. Em conversa com fontes junto ao Cine, estas afirmaram que nos últimos meses parece que esta prática empresarial, ela vem aumentando. Até pegando o exemplo que o senhor disse agora também de um amigo, né, que mostrou que uma empresa anuncia vaga, entretanto o local de trabalho é inviável para essas pessoas. Eu pergunto, o que configura este procedimento? E esse cenário pode ser pontual ou mais abrangente? Oliveira, aí a gente teria que analisar caso a caso, né? Mas, como eu disse, pode, além de uma infração administrativa e trabalhista, pode configurar também crime, né? Porque está fazendo uma propaganda fraudulenta aí, levando uma pessoa que já tem dificuldades, né? Que é uma pessoa com deficiência, aí atrás de um posto de trabalho que, na realidade, é inexistente, pelo que está me relatando. Então, isso eu acho que é importante, Oliveira, conscientizar o seu público de que deve fazer denúncia tanto no site do Ministério do Trabalho e Emprego, quanto no site do Ministério Público do Trabalho. Se a gente colocar nos buscadores aí, MPT, já vai aparecer lá a página do Ministério Público do Trabalho, e lá tem um campo, inclusive, para denúncias anônimas, viu, Oliveira? Se a pessoa não quiser se identificar, desde que ela dê todo o caminho das pedras, o nome da empresa, se tiver CNPJ, bonitinho o endereço, o Ministério Público do Trabalho vai instaurar um procedimento investigativo e vai analisar o que está acontecendo com essas empresas. Porque se ela coloca vagas aí num PAT, né, num posto de atendimento ao trabalhador, mas que são vagas fictícias, que ela não tem intenção de contratar, ela está cometendo um ilícito trabalhista, como eu falei para você, e, na minha visão, também um ilícito penal, né? Porque isso daí configura lá pela Lei 7853, né, com a redação da Lei Brasileira de Inclusão, tipo penal também se tentar desvirtuar de uma forma fraudulenta a incidência da lei de cotas, viu, Oliveira? E para esclarecer também o seu público, Oliveira, você muito bem falou dos percentuais, esses mesmos percentuais que estão na Lei 8.213, né? Só que a própria lei, Oliveira, ela garante, é bom que o público saiba que essas empresas que são obrigadas a cumprir a cota de pessoas com deficiência, para ela dispensar uma pessoa com deficiência, ela tem que contratar previamente uma pessoa com deficiência e fique dentro do número aí que você leu aí para o seu público, tá? Dentro desses percentuais, de 2% a 5%. Se ela dispensar antes e ficar abaixo da cota, essa pessoa que foi dispensada pode entrar com uma reclamação na Justiça do Trabalho e pedir uma liminar para reintegração imediata. Aí, Oliveira, apesar de a gente ter estabilidade no nosso país, mas nesses casos tem, porque essas pessoas não podem ser dispensadas enquanto a empresa não estiver cumprindo a cota de pessoas com deficiência. Tá? Então, ela tinha que ter 100 pessoas. Então, para ela dispensar uma pessoa com deficiência, ela tem que estar com 101. Daí ela dispensa uma pessoa com deficiência, fica com 100, ela está dentro da cota. Mas se ela tinha que ter 100, dispensou, ficou com 99, essa pessoa pega um bom advogado trabalhista, vai entrar com uma reclamação, vai ser reintegrada porque ela tem essa garantia de emprego prevista na lei.
Desembargador, a gente vai conversando e vai lembrando de relatos que a gente acompanhou nos últimos tempos. E me veio aqui, não estava nem escrito aqui nas nossas perguntas, mas eu creio que eu não posso perder essa oportunidade. Dentro da empresa dizem que cada um faz o que bem entende. Entretanto, quero crer também que não é bem assim em algumas situações. Eu conversei com uma PCD também tempos atrás e ela estava empregada. Entretanto, ela não comparecia no trabalho para desenvolver a sua função, porque a empresa contratou a mesma, morando em Sorocaba, para trabalhar em São Paulo e disse: olha, você não precisa vir aqui para trabalhar. Nós, ao final do mês, enviaremos o livro ponto e você assina. Você não precisa vir na empresa. E ela me disse que se sentia constrangida, ou seja, que estava apenas cumprindo algo que a legislação determinava para a empresa não levar qualquer tipo de multa. Quando se depara com esse cenário, a empresa pode? Não pode? São perguntas que agora eu, como leigo, vou lhe fazer nesse... Pode? Essa prática é uma prática abusiva? Não é? Eu queria que o senhor nos explicasse. É ilícita. Essa prática da empresa é ilícita, é discriminatória, porque a principal obrigação do empregador, Oliveira, é dar trabalho para o funcionário. O funcionário é trabalhar. Então, as duas principais obrigações de um contrato de trabalho: primeiro, a empresa tem que dar trabalho, e segundo, o empregado tem que trabalhar. Se ela estivesse numa situação de teletrabalho, tudo bem, uma forma digna de trabalhar, ela está lá produzindo no seu computador, então não haveria problema, mas não dar trabalho, que é o caso que você está relatando, é uma prática abusiva e configura, inclusive, Oliveira, dano moral. Essa pessoa merece ser indenizada pelo dano moral causado por parte dessa empresa. E aí, Oliveira, essa pessoa pode entrar com a reclamação trabalhista, pedir para que a empresa dê trabalho, dê condições, trabalho acessível, um ambiente acessível para que ela possa, de fato, ser incluída, porque esse também é um outro problema seríssimo, Oliveira? Acessibilidade para essas pessoas com deficiência. E aí a Justiça do Trabalho vai fixar lá uma multa por dia até que a empresa passe, de fato, a dar trabalho para essa pessoa, e essa pessoa não pode ser dispensada porque procurou a Justiça do Trabalho, tá? Então já tem muitas decisões da Justiça do Trabalho falando que esses empregados ou essas empregadas não podem ser dispensados quando procura a Justiça do Trabalho, numa obrigação que a empresa tem de exatamente dar trabalho. Então, ela tem direito a ter o trabalho, ela tem direito a ser indenizada moralmente e continuar trabalhando naquela empresa, viu, Oliveira? Só vai ser dispensada se ela cometer uma justa causa para a dispensa. Senão, ela não pode ser dispensada. Muito importante, desembargador, essa nossa conversa, porque a gente também vai mostrando para essas pessoas que não têm oportunidade de ter essas informações, falando contigo aqui qual que é o cenário real que elas deparam no dia a dia e, ao mesmo tempo, as providências legais que elas possam tomar. Desembargador, apenas para registro, em 2022, numa matéria publicada pela Agência Brasil do Governo Federal, à época, a secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, a Priscila Gaspar, disse, abre aspas, para vocês, gestores, donos de empresa, faço um apelo para que abram as portas de suas empresas para as pessoas com deficiência, a fim de possibilitar que mostrem os seus potenciais. Fecha aspas, conclui a secretária. Parece que que apenas a fresta das portas dessas empresas se abriram até deste momento da fala da secretária até hoje. Se é que alguma coisa aconteceu, no meu entender, desembargador. E daí eu pergunto para o senhor sobre a fiscalização. Qual é o órgão do governo responsável em atuar nessas áreas? E quero que o senhor fale também em qual é o papel da Justiça do Trabalho objetivando o cumprimento da lei nesse caso específico. Já em 2022, a secretária chamava atenção. E quando a gente vai ao seu relato, já em 2000 se trabalhava nesse cenário. Por isso que eu falo que parece que apenas a fresta da porta se abriu. Oliveira,
falta uma conscientização, né, da sociedade brasileira como um todo, né? Pelo que a gente está conversando aqui, a gente percebe isso. Mas é aquela visão, né, Oliveira? O copo pela metade, ele está meio vazio, ele está meio cheio. Então, como nós já falamos aqui, eu que trabalho nessa questão desde 1999, eu vejo que nós avançamos bastante, mas claro que tem muito ainda a avançar. E isso, Oliveira, é igual escoteiro, né? É sempre alerta. Então, os governos, né? E infelizmente o nosso Poder Executivo Federal vem sucateando o Ministério do Trabalho e Emprego há muito tempo. Agora está um concurso aberto para 1.000 vagas e parece que teremos mais do que isso ainda de vagas. A gente precisa, de fato, equipar o Ministério do Trabalho e Emprego com auditores fiscais para fiscalizar as empresas, porque quando a gente para de fiscalizar um determinado segmento, Oliveira, se não tiver a polícia administrativa do Estado fiscalizando, a tendência natural é que muitos empresários parem de cumprir a legislação, né? Aqui na região de Itapeva, no tomate, onde se aplicava agrotóxico sem produtos nenhum, quando a gente atuou lá para combater a informalidade, levar o trabalho formal para aquela região, para você ter uma ideia, acabaram as carteiras de trabalho lá na região, né? De tanto que foi a procura, né? Então, quando o aparato estatal vai e fiscaliza, a tendência de cumprir a lei é maior. E quando não há incidência dessa fiscalização, há um certo relaxamento, né? E aí diminui o número de contratações. Então, a gente tem que fazer isso constantemente e agora, acredito, com essa contratação de 1.000 auditores fiscais, vai dar um incremento nessa fiscalização, porque no primeiro momento, Oliveira, é o Ministério do Trabalho que tem que fiscalizar, né? No segundo momento, como eu relatei, Ministério Público do Trabalho. E se a empresa ainda for recalcitrante, aí acioná-la na Justiça do Trabalho, que seria o último degrau aí para combater esse tipo de irregularidade. Mas, Oliveira, volto a frisar a importância da sociedade ter conscientização e não comprar. Aqui em Sorocaba nós temos uma grande rede de padaria que foi reconhecida pela ONU por cumprir a cota de pessoas com deficiência, né? E o proprietário, um dos proprietários dessa empresa, eu vi um depoimento dele que essas pessoas com deficiência, quando faltam ao trabalho, ele falou, essa pessoa faz falta para mim. Ela produz, ela é importante naquela equipe de trabalho. Então, você vê que quando chega nesse nível de preocupação e de entrosamento da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, essa pessoa se sente engajada e produzindo. E esse, Oliveira, é um dos maiores fatores, né, que as empresas de caça-talento e manter talentos de empresas falam. A pessoa tem que estar engajada no ambiente, ela tem que se sentir bem no ambiente que ela está trabalhando. Se ela se sente bem no ambiente que ela está trabalhando, ela não vai largar aquele posto de trabalho por causa de R$100 a mais, porque ela percebe que ela é valorizada, que ela tem qualidade de vida. E isso, Oliveira, tempos atrás eu conversei com uma pessoa com deficiência que mora na cidade de Salto e pega ônibus lá, o intermunicipal de Salto para Sorocaba, que chegando em Sorocaba ela pega um outro ônibus aí, nosso aqui, urbano, para ir até essa empresa. Ela é deficiente visual total e ela faz isso todo dia. E já fazia isso há 5 anos. Falo, se uma pessoa está fazendo isso todo dia há 5 anos, é porque ela se sente valorizada no ambiente que ela está. Ela está integrada à equipe. E aí, ela se sentindo valorizada, ela vai trabalhar com prazer, né? E não vai querer ficar em casa, né? Então, você vê que é possível, a gente está avançando nessa questão, mas, claro, precisamos de denúncias, né, Oliveira? E as denúncias, Oliveira, é aquilo que a gente fala também do trabalho infantil, né? A gente tem que ter um olhar para enxergar e ver, porque certas situações a gente está enxergando, mas não está vendo. Está na nossa cara que a empresa ali não tem nenhuma pessoa com deficiência e a gente, enquanto consumidor, também pergunta, por que você é uma empresa grande aqui, você não tem nenhuma pessoa com deficiência? Exato. Cadê a sua acessibilidade aqui nessa empresa? Porque também uma grande loja aí, né, de departamentos do Brasil, o empresário deu uma declaração que ele acha a acessibilidade uma bobagem. Mas está na lei, está nas convenções internacionais, Oliveira. As empresas no mundo todo têm que dar acessibilidade.
Aí eu fico abismado de um grande empresário como esse dar uma declaração tão sem pé nem cabeça falando que a acessibilidade é uma bobagem. Todos nós, Oliveira, nós vamos viver mais, né? Está provado, a ciência mostra que nós vamos viver mais. Mas nós teremos dificuldades de locomoção. Tá? Então, a acessibilidade não é só, entre aspas, para as pessoas com deficiência, é para todos nós, integrantes da sociedade, que ao viver mais, nós teremos também dificuldades de locomoção, de ver preços de produtos. Então, a acessibilidade ela é bem mais abrangente, né? E está na Organização da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da qual o Brasil ratificou, e ela faz parte do bloco de constitucionalidade, Oliveira. Veja como isso é importante. Correto. Quando o Brasil ratificou a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, de acordo com o artigo 5º da nossa Constituição, isso passa a ter status constitucional. Então, hoje, a Convenção da ONU sobre Direitos de Pessoas com Deficiência, se um empresário não cumpre, ele está descumprindo a Constituição da República. Veja que a coisa é complexa. Não tem nem dúvida. Desembargador, para finalizar, espaço aberto para alguma observação que avalie necessária colocar para conhecimento do nosso público, e já agradecemos sua participação aqui no portal RMS News, no podcast Hora da Verdade. Oliveira, quero cumprimentar mais uma vez você e agradecer esse espaço nobre, que para nós é muito importante levar essas informações para a sociedade brasileira e trazer aqui um caso para você, Oliveira. Alguns, né? Mas eu vou citar um setor de saúde de Sorocaba. Quando era membro do Ministério Público do Trabalho, em 2007, em Sorocaba, na Procuradoria do Trabalho, Oliveira, o professor Elvésio, que é do Senai de Itu, que tem um trabalho muito forte de construção de máquinas adaptadas para trabalhadores com deficiência, me procurou falando que tinha alguns estabelecimentos hospitalares aqui na região de Sorocaba que queriam contratar pessoas com deficiência, mas tinham dificuldade em formar essa mão de obra. E aí eu assinei TACs com esses setores, Oliveira, dando prazo, falou, vocês vão contratar essas pessoas, o Senai de Itu vai qualificar essas pessoas, e dentro da rotatividade normal da empresa, vocês vão contratando essas pessoas na medida que elas vão terminando os cursos. E aí um grande hospital aqui de Sorocaba, Oliveira, ele tinha que cumprir os 5% que você bem mencionou aí. E esses dias eu encontrei com o professor Elvésio, ele falou que esse grande hospital de Sorocaba já não cumpre 5%, ele já está com 7%. E caminhando para 8% de contratação. Você vê que, então, é um setor de saúde difícil, né? Em tese, né? Porque eu escuto muito grandes bancos, viu, Oliveira? Não tenho como contratar. Mas se na saúde, que é muito mais complexo, esse grande hospital, e eu dou os parabéns aqui para esse grande hospital, está com 7%, caminhando para 8%, é possível contratar, Oliveira. Então, aí, para mostrar para o nosso público que nós estamos avançando, né? Mas a gente precisa do apoio da sociedade, ciente de que é possível avançar e cobrar dessas outras empresas que, infelizmente, não querem ter essa contrapartida social. E nós sabemos, Oliveira, que o capitalismo também tem essa preocupação com o social, né? Então, produzir, mas, ao mesmo tempo, procurar dar uma melhor condição de vida para todos os integrantes da sociedade. Então, é importante deixar essa mensagem aqui, Oliveira, porque dá para avançar, é possível avançar, só que precisamos da união de todos nós aqui. E, mais uma vez, agradecer você, Oliveira, por ter esse olhar diferenciado aí com a causa da inclusão da pessoa com deficiência. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com você e sigo à disposição. Agradecidos nós, desembargador. Obrigado, desembargador João Batista Martins, do Tribunal da 15ª Região, conversando com a gente sobre a lei de cotas para pessoas com deficiência, que completa 34 anos neste mês de julho, e que a gente, aqui neste momento dessa conversa,
vai justamente mostrando esses cenários para que possamos conscientizar e cobrar daqueles que têm a responsabilidade por cumprirem essas cotas em seus estabelecimentos, nos estabelecimentos em que são os gestores. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Termina aqui, Hora da Verdade, podcast do portal RMS News, transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook, Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. Para você ver e rever esta edição e outras publicações, continue navegando no portal rmsnews.com.br. Curta e compartilhe nossos conteúdos. Até a próxima edição. Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News Portal e Rádio Web e Rádio Senado, conectadas com você.